Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição e sextou com muita alegria. Sabe por quê? Senado Federal aprova aumento no Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Já tem data para começar os pagamentos. Veja também a aprovação de outras medidas que visam ajudar milhões e milhões de brasileiros. Antes de irmos para as informações, deixa o like aí para fortalecer, e esse vídeo merece muito, mas muito like. Se inscreva no canal, registre os seus comentários e mande o conteúdo desse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Sem mais enrolação, bora lá para as informações. Antes de falarmos a respeito do aumento no Auxílio Brasil e de outras medidas aprovadas no Senado Federal ontem, eu quero trazer uma triste notícia para vocês a respeito do que aconteceu lá na Caixa Econômica Federal. Pois é, gente, o ex-presidente agora da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, está sendo acusado de supostamente assediar moralmente e sexualmente os funcionários, as funcionárias da Caixa Econômica Federal. Uma péssima notícia, uma triste notícia, lamentável a situação. É claro que, como nós somos advogados, temos que entender que tudo não passa de uma suposição, até que se prove o contrário. Mas, supostamente, ele recebeu diversas denúncias aí de mulheres que alegam ter sido assediadas por ele. E ontem, né, gente, foi lamentável a matéria do Jornal Nacional a respeito desse assunto. Fiquei bem triste porque nós trouxemos muitas vezes ele aqui no canal, várias lives da Caixa Econômica Federal, explicando calendários, mudanças, vários pronunciamentos, e agora essa situação aí, Então, dizer para vocês que a Caixa Econômica Federal terá um novo presidente, provavelmente uma nova presidente, e eu vou mantendo vocês atualizados e atualizadas a respeito de quem vai responder agora pela Caixa Econômica Federal, sobretudo com essas mudanças que nós teremos nos próximos dias, empréstimo consignado, aumento no benefício, pagamento de benefícios sociais, enfim, eu vou atualizando vocês aí. Agora sim, vamos falar a respeito do aumento no Auxílio Brasil. Eu lembro que muitas vezes eu trazia matérias aqui no canal, trazia informações, e as pessoas falavam: Matheus, eu só acredito se passar na TV. Matheus, eu só acredito se passar no Jornal Nacional. Agora me digam, quem aqui assistiu o Jornal Nacional ontem? Ontem foi um dia especial, porque o Jornal Nacional teve a maior parte do tempo ali falando sobre os nossos assuntos aqui. Falou sobre o aumento do Auxílio Brasil, falou sobre essa questão da Caixa Econômica Federal e tantos outros assuntos importantíssimos. Então, se você estava duvidando ainda, passou na TV, agora você acredita? Bolsonaro já falou, agora você acredita? Pois é, Auxílio Brasil vai subir sim para 600 reais. E ontem nós tivemos a votação e a aprovação da PEC número 1 lá no Senado Federal. Então, Senado aprova aumento no Auxílio Brasil para 600 reais. Senado Federal aprova aumento no Auxílio Gás para 120 reais a cada 2 meses. Senado Federal aprova auxílio caminhoneiro de R$1.000 ou vale combustível de R$1.000. Senado aprova desconto aí para transportes para idosos e outras tantas medidas. Agora, quais são os próximos passos? Qual que é a previsão para começar o pagamento de 600 reais, Matheus? Esses 600 reais serão permanentes? E como fica a questão das mães solteiras? Porque ontem não foi falado nada a respeito desse assunto. Vamos lá. Ontem eu transmiti para vocês a sessão que aconteceu lá no Senado Federal. Então, como que funciona uma PEC, gente? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Ela tem que passar pelas duas casas que nós temos lá em Brasília, que são os deputados e os senadores que aprovam as leis do nosso país, ok? Então, essa PEC começou no Senado. Para ela ser aprovada, ela precisava passar por votação em 2 turnos, ou seja, precisa passar 2 vezes por votação, com a aprovação de pelo menos 3/5 dos senadores. Seria no mínimo 49 senadores. E isso aconteceu. E a vitória foi esmagadora. Só um votou contra nos 2 turnos. Só um votou contra. Um deles foi o José Serra. Só um votou contra. O resto todos votaram a favor da PEC. Então a PEC já foi aprovada definitivamente no Senado Federal nos 2 turnos. E agora, Matheus? Agora essa PEC vai ser encaminhada para a Câmara dos Deputados e o presidente da casa, Arthur Lira, vai colocar em pauta para os deputados votarem. E também vai seguir o mesmo procedimento. Dos 513 deputados,
temos que ter a aprovação de pelo menos 3/5 dos deputados. E aí, avançando na Câmara, já era. Auxílio Brasil vai aumentar para R$600. O auxílio gás vai ser pago de forma dobrada, ou seja, o governo vai dar um botijão de gás a cada 2 meses agora. O valor deve chegar em torno de R$120. Os caminhoneiros irão receber um auxílio diesel, um vale combustível, enfim, de R$1.000, né? E também outras medidas que o governo vai utilizar para diminuir os impactos aí com relação aos combustíveis e etc. Então, o próximo passo é esse, ser aprovado agora na Câmara dos Deputados. E Matheus, me explica um pouquinho o que aconteceu ontem, né? Ontem eu transmiti tudo para vocês, todos os discursos, a votação, transmiti na íntegra para vocês, e quando acabou já cortei porque era o que interessava para nós. Então ontem foi um dia muito importante. E o que está pegando agora, Matheus? E qual foi a pauta de discussão? A pauta de discussão é que muitos entendem que esse aumento de R$600 para R$600 somente até o final do ano é eleitoreiro. Então, Matheus, significa que nós teremos R$600 somente nesse ano? A princípio, sim. Essa é a ideia. E também muitas discussões com relação à forma de como isso está acontecendo. Parece que as pessoas entenderam que esse aumento é um aumento de fato eleitoreiro, tendo em vista que a lei eleitoral proíbe aumento de benefícios em ano eleitoral. E é o que o governo federal está fazendo? Está utilizando de um artifício, que é a PEC dos combustíveis, que não tinha nada a ver com essa questão de benefícios sociais, e aproveitou essa PEC para decretar um estado de emergência para aumentar benefícios. E quando ocorre uma decretação de estado de emergência, né, e ainda tem uma PEC envolvida, aí não fere a lei eleitoral. O governo consegue escapar, né, dessa violação à lei eleitoral. E ficou muito claro isso para muitas pessoas. Agora, é um artifício que o governo pode usar. Qual o interesse do governo? Ajudar a população brasileira? Entendo que sim, mas obviamente o governo acelera a sua corrida em busca da reeleição. Então há uma discussão se essa PEC sendo aprovada para aumentar o Auxílio Brasil vai ferir a lei eleitoral ou não. Essa é a principal discussão política e legislativa agora. Matheus, a partir de quando deve começar o Auxílio Brasil no valor de R$600? Tudo indica que os R$600 começam a partir de agosto. Então, a partir de agosto, deve começar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$600. E esse pagamento deve vir até o final do ano, portanto, até dezembro. Então, seriam 5 parcelas de R$600. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Matheus, os novos cartões do Auxílio Brasil devem chegar quando? A partir desse mês de julho. Então, mês de julho começando, hoje é dia 1º de julho, um mês extraordinário para você e para sua família. É um mês que vai trazer muitas mudanças. Dentre elas, a entrega dos novos cartões. Matheus, ainda quero saber um pouquinho mais a respeito do Auxílio Brasil de R$600. Como vai ficar a questão das mães solteiras? Porque ontem, na transmissão, ninguém nem tocou nesse assunto. Poucas pessoas mencionaram as mães solteiras. As mães solteiras vão receber R$1.200 mesmo, sim ou não? Gente, tudo indica que sim, porque foi o próprio Bolsonaro que disse que as mães solteiras iriam receber um valor dobrado. Não todas, algumas. Então não sei como que vai ficar essa situação, porque o governo diz algumas, mas quais seriam essas algumas? Será que seriam aquelas que efetivamente são mães solteiras? Ou os pais também poderão receber? Não ficou muito clara essa situação. Vamos esperar mais informações, mais notícias, mas o próprio Bolsonaro disse, então eu entendo sim que as mães solteiras vão receber um valor maior do que os demais beneficiários. Empréstimo consignado, Matheus, começa quando? Também nesse mês de julho. Já trouxe aqui para vocês o link para vocês realizarem o pré-cadastro. Quem não fez ainda pode continuar fazendo, que o pessoal da Hipercred, assim que o empréstimo for liberado, vai entrar em contato com vocês para explicar tudo como vai funcionar, dar detalhes, explicar taxa de juros, forma de parcelamento, quando começa. Vocês vão ter um atendimento personalizado e diferenciado. E além disso, um atendimento humanizado. Humanizado que eu digo, vai ter uma pessoa ali te atendendo. Então pode, se aparecer aí alguém te chamando com a logo da Hipercred, né, falando que foi atendido pelo canal Tem Direito, pode ter certeza que são eles. Agora, tome cuidado com os golpes aí. Tome cuidado com os golpes. Tem dúvida? Me chama aqui. Tem dúvidas? Enfim, me procure de alguma forma para poder auxiliar vocês, para vocês não serem surpreendidos ou surpreendidas.
Beleza? Acredito que eu consegui trazer algumas informações importantes, né? Eu vou trazer depois uma live explicando mais detalhes. E para não ficar só nas minhas palavras, ontem o Jair Bolsonaro, no horário que estava ocorrendo a votação, ele costuma já fazer live às quintas-feiras, mas acabou, né, meio que coincidindo com a votação no Senado Federal. E aí, à noite, o Bolsonaro estava transmitindo e ele já trouxe ali o resultado da votação, que já estavam votando ali, e ele falou a respeito do assunto. Então não são as minhas palavras, gente. É a reportagem que passou no Jornal Nacional, são senadores falando ali, aprovaram a PEC, é o Jair Bolsonaro confirmando tudo isso. Então, R$600 chegando por aí, aumento do auxílio gás, vale combustível, auxílio diesel, enfim, né? Zerar a fila, o governo também promete zerar a fila, já estava esquecendo desse assunto. Tem 1,6 milhão de pessoas na fila para entrar no Auxílio Brasil. O governo promete zerar essa fila de 1,6 milhão. O que fica pendente aí, na minha visão, é a questão do auxílio gás, porque o governo disse que vai pagar o auxílio gás para 5,8 milhões de pessoas, mas e o restante do pessoal que não recebe auxílio gás e que preenche os requisitos? Não vai entrar? Como que vai ficar essa situação? É um assunto para um outro vídeo. Veja o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito desses assuntos aí, olha só. O Senado está votando, nesse momento, tá, uma proposta de emenda à Constituição. Então, é comum acordo do governo federal, senadores e deputados, a grande maioria. Foi aprovado aqui primeiro turno, no Senado foi primeiro turno, são 2 turnos. Vê o placar, se consegue o placar aí. Então, o Auxílio Brasil vai de 400 para 600 reais. Tem um auxílio caminhoneiro de R$1.000, sei que é pouco, sei que o caminhoneiro gasta bastante combustível, mas é uma ajuda que a gente está dando aqui, tá? E vamos dobrar também o valor do Vale Gás. E vem mais coisa também sobre redução de impostos de combustíveis nessa PEC, em comum acordo do governo federal. Auxílio Brasil 600, auxílio caminhoneiro R$1.000, dobrar o Vale Gás e mais redução de impostos nos combustíveis.